Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Provérbios do 3, versículo 3 ao versículo 6. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Essa palavra é para crianças, jovens e adultos. A palavra de Deus é para todas as idades. E a minha pergunta hoje vai: você tem criança na sua família? Você tem criança no meio dos seus parentes? Você fala das coisas de Deus e da prudência para as crianças e para os jovens? Muitas vezes as pessoas, não por irresponsabilidade, mas por preocupações do dia a dia, tantos afazeres, tantas tarefas que as mães, os pais, os avós, os cuidadores das crianças têm no dia a dia, que às vezes a rotina faz com que as pessoas não sentem com seus filhos, com os seus netos e não conversem sobre a palavra de Deus e sobre a prudência e sobre esses ensinamentos de provérbios e de tudo que tem na palavra de Deus. Porque, como diz aqui no final, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Eu nunca esqueci de uma palavra, de uma conversa que eu tive com meu pai. Eu estava trabalhando com meu pai no escritório de uma marcenaria que ele tinha, e ele começou a conversar comigo e parecia que ele sentia que ele iria faltar muito cedo na vida da gente. E eu tinha por volta de 19 para 20 anos. E meu pai olhou para mim e falou assim: filha, minha filha, papai quer lhe falar algo. Que ele falava assim, não falava pai, ele falava papai. Ele era muito amoroso, muito sério, mas ele amava tanto os filhos e ele falava assim: papai, papai quer falar uma coisa para você. Nunca esqueça, se um dia eu faltar, que vocês, todos vocês, e ele estava falando comigo, mas tinha mais 5 irmãos, e eu sou a segunda filha, então tem mais 4 irmãs depois de mim. E ele falou assim: filha, não esqueça, se um dia eu faltar, nunca tenha vergonha de trabalhar, seja em qualquer coisa, mesmo que fosse para varrer a rua, para lavar uma roupa, para fazer uma faxina, qualquer coisa para alguém, mas nunca pegue no que é do outro, nunca faça coisas erradas. Seja sempre honesta, como você vê que seu pai é seu pai é um homem honesto. Então aquilo me marcou para a vida inteira, porque eu já tinha escutado isso quando eu era criança, meu pai falando sobre honestidade. E eu ouvi, eu cresci com as pessoas falando que meu pai era um homem honesto. Meu pai um homem honesto, minha mãe uma mulher honesta, os dois
muito, muito amorosos com os filhos, e tudo o que fazia era para cuidar dos filhos. E nós tínhamos uma vida muito boa. Meu pai tinha muito dinheiro, eu não conhecia sofrimento, eu tinha tudo em minhas mãos, enfim. Depois que aconteceu o acidente com os meus pais, aí eu passei a ter outra visão de mundo, mas eu nunca esqueci desse ensinamento do meu pai. Eu nunca esqueci de lembrar dele como um meu herói, como um homem digno, um homem honesto. Eu e meus irmãos, nós amamos os nossos pais. Até hoje temos uma gratidão enorme por tudo que eles nos ensinaram. O que eu venho falar hoje para você é que busque conversar com seus filhos e filhas sobre a palavra de Deus. Converse sobre o que Deus ensina. Aqui em Provérbios 22, versículo 3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Quando você ensina o que é prudência para um filho seu, para uma criança, para um jovem, ele começa a entender os perigos da vida. E quando você fala assim, olha, nem todo momento eu vou estar perto de você, mas o Espírito Santo, ele está dentro de você e ele vai te mostrar quando houver perigo. E realmente, a criança, ela começa a entender, o jovem começa a entender. Não deixe para falar das coisas de Deus no momento de raiva, no momento de nervoso, de falar, você tem que ter prudência, você tem que fazer isso. Não, procure um momento certo para conversar com seu filho, para conversar com sua filha, com seu neto, com seu sobrinho, com o seu vizinho, filho do seu vizinho, no seu bairro onde você mora, as pessoas e as crianças que você tiver acesso. Sente, chame as crianças, se tiver muitas crianças, chame as crianças e comece a contar histórias da Bíblia, histórias que o Mestre Jesus nos ensinou, como amar teu próximo como a ti mesmo, fugir do mal, fugir de pessoas perigosas, porque os jovens precisam desses conselhos, precisam de sentir segurança em conversar com seus pais. Uma criança e um adolescente, hoje em dia, ela não pode ter medo do pai, nem da mãe. Ela precisa ter respeito, mas ela precisa ter confiança, saber que ela pode contar com os pais no momento, mesmo nos momentos que ela errou, que elas erraram. Mas para isso, chame sua família sempre que possível, uma vez por semana, ou antes de dormir, na hora de dar um beijo, peça a bênção para o seu filho, abençoe seu filho, sua filha, seja presente na vida deles e não esqueça de ensinar os provérbios, as bênçãos de Deus para os seus filhos, para que tenha livramento. No versículo 3 fala, o prudente percebe o perigo e busca refúgio, e o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Quantos jovens vão adiante num conselho de uma pessoa errada, acaba se viciando na bebida, no cigarro e pior às vezes nas drogas. A bebida também é um vício muito destrutivo. Quantas famílias são destruídas por falta de prudência de um jovem, de estar no meio dos colegas e eles começarem, por que você não bebe? Se você não bebe é porque você é filhinho de mamãe, filhinho de papai, fica com medinho, começam a desafiar. E essas coisas têm que ser conversadas em casa, porque olha o que diz a palavra de Deus. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Sai do meio daquela turma, sai do meio do perigo, porque ele conhece a palavra de Deus, ele conversa com o Espírito Santo
porque você, pai, você, mãe, os avós, ensinaram para eles que há um perigo e quando houver um perigo, que o Espírito Santo de Deus fale com seus filhos, ensine a eles a perguntar: eu devo continuar nesse lugar ou eu devo sair e procurar um refúgio? É isso que diz a palavra de Deus. Não podemos perder jovens e crianças para o inimigo das nossas almas, para os perigos dessa vida. Há muita informação e muitas informações destrutivas para a nova geração. Não podemos pensar só nas nossas vidas, temos que pensar no futuro da nossa descendência. Você, pai, mãe, você que tem seus sobrinhos, aconselhe, fale das coisas de Deus e dos livramentos e fale para ele, para ela, que eles são valorosos para Deus e que eles são vencedores e que eles nasceram para vencer e não para ser perdedor. Comece a ensinar os valores, o valor da vida, dos estudos, e que eles são feitos cabeças e não cauda, que eles foram feitos para vencer. Comece a colocar isso na cabeça do seu filho e da sua filha, porque as conversas que eu tive com meu pai me ajudaram em momentos dificílimos da minha vida e eu venci pela fé. O Espírito Santo de Deus me ajudou e me ajuda até hoje, que é o nosso aconselhador, nosso conselheiro. E na vida de uma pessoa, ela tem que ter referência. Na vida de uma criança, de um jovem, precisamos de referências. Seja referência. A gente erra na vida, mas a gente fala: olha, eu errei, mas eu mudei e hoje eu vim te falar para que você não passe pelo que eu passei, porque os filhos e os netos não precisam passar pelo que passamos, pela falta de informação certa, que é o que tem na palavra de Deus, a informação certa, o caminho certo, o bom direcionamento que tira das armadilhas e que dá uma vida vitoriosa, porque as pessoas que andam em paz, elas têm vitórias na vida delas, elas têm caminhos abertos e a proteção de Deus. Olha, continuando, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Se é uma coisa que eu aprendi com meus pais, é a humildade. Eu via meus pais tratando todas as pessoas iguais. Eles tinham muito dinheiro, mas eles tratavam a todos iguais. Tinha pessoas que ajudavam no lar, a secretária do lar fazia parte da nossa família. A pessoa que ajudava minha mãe nas tarefas de casa fazia parte da nossa família, era mais um membro da nossa família. E nós víamos em outros lugares que a secretária do lar, ela não podia sentar à mesa. E na casa dos meus pais fomos criados todos sentando à mesa, sem distinção de cor, de dinheiro, de situação financeira, educação. Isso não existia na minha família. Então sempre fomos todos iguais, assim como somos perante a Deus, somos todos iguais. Então a humildade, meu pai e minha mãe nunca usaram o que tinha para humilhar a outra pessoa. Então isso faz um bem enorme para você, porque você está passando para os seus filhos valores da palavra de Deus, que é a humildade, a recompensa da humildade, do temor do Senhor, são a riqueza, a honra e a vida, porque Deus protege, Deus honra, Deus dá vida longa com saúde, dá prosperidade. Onde você passa, você chega, você é bem recebido, bem recebida. Como é bom passar esses valores para a família. E no caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Ensine para os seus filhos.
fugir de pessoas perversas. Pessoas que não têm misericórdia da vida do outro, pessoas que gostam de fazer bullying com seus coleguinhas desde a infância. Ensine a seus filhos a se afastar do mal. Fale para eles do perigo que é conviver com uma pessoa agressiva, com uma pessoa perversa, com uma pessoa que não tem misericórdia da vida do outro. Porque aquele que faz o mal para o outro pode fazer para aquela pessoa que está junto. Então, tudo isso faz com que a pessoa que no caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Ensine, é muito sério. Os ensinamentos de Deus para a vida das nossas crianças e para a gente mesmo, para nós mesmos. Isso serve para a vida inteira. Temos que ser prudentes com as amizades, com os lugares, porque você não pode, nós não discriminamos ninguém, mas você não pode viver no meio da perversidade. Você tem que se afastar, porque é assustador as coisas que acontecem hoje no mundo. E muitas pessoas já se acostumaram, muitas notícias ruins, muitas coisas ruins. Somos humanos, somos filhos do Deus Todo-Poderoso, não podemos nos acostumar e achar normal que o mal prevaleça na vida das pessoas. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. É isso que eu vim testemunhar. Você fala para os seus filhos, você fala para a sua família, tudo que você escuta de Deus, tudo que você aprende com a palavra de Deus, conversando, reunindo a família, falando para as crianças, falando para os jovens, e mesmo quando você não estiver presente, aquilo vai se perpetuar para a vida deles. Vamos orar pedindo a Deus que proteja as nossas vidas, nos livre da perversidade humana e espiritual, e que o Senhor nos instrua nos caminhos certos, instrua os nossos filhos, a nossa descendência, os nossos netos, no caminho do Senhor, no caminho correto, e livre de todos os males e perigos. Tire toda a perversidade, tire toda a armadilha do caminho das nossas famílias e dos nossos caminhos. Pai, em nome de Jesus, eu venho te agradecer pela tua palavra, Pai, pela orientação, pelo Espírito Santo de Deus que nos desce, o nosso conselheiro, que está presente em nossas vidas. Que ele seja presente, Pai, em cada membro das nossas famílias, na vida dos nossos cônjuges, de filhos, de netos, da descendência do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, eu vim te pedir, Senhor, dai prudência a teus filhos e filhas. Tira toda a armadilha, tira toda a perversidade do nosso caminho. Não permita, Senhor, que os perversos façam maldade com as nossas crianças e os jovens. Livra-nos, Senhor, de toda perversidade. Livra-nos, Senhor, do inimigo das nossas almas. Envia teus anjos poderosos e acampa ao nosso redor. Que o Senhor Jesus cele e blinde com seu precioso sangue a vida de cada um de nós e de cada membro das nossas famílias, com seu precioso sangue. E somos teus, Senhor. Tudo que temos, consagramos a Ti, as nossas vidas, cada membro das nossas famílias, os nossos lares e cada objeto, Pai, que temos em nossos lares. Envia, Senhor, doce Espírito Santo de Deus, com Teu fogo consumidor, envia muralhas de fogo e coloca ao nosso redor e queima, Senhor, queima todo o olho mau do inimigo das nossas almas. Queima toda perversidade, Senhor, e põe muralhas de fogo ao redor
de tudo que o Senhor nos deu e no nosso caminho, nos livrando as nossas famílias e a nossa descendência de todos os males e perigos. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.